Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Irmãos, ouçam. Quando uma pessoa ela deixa de seguir a Cristo, quando uma pessoa ela para de seguir a Jesus, quando a pessoa se torna um desviado, isso jamais acontece de uma hora para outra. A pessoa não está um dia bem com Deus e no outro dia decide desviar-se. Isso é algo que acontece aos poucos na vida das pessoas. Começa você desprezando a oração. Começa você desprezando a leitura bíblica. Começa você desprezando os cultos públicos ou os cultos na igreja. E logo você se torna um crente frio, apático, sem interesse algum pelas coisas de Deus, sem interesse algum em qualquer coisa que seja espiritual. E se a pessoa morrer desta forma, não há salvação para essa pessoa. Se uma pessoa ela morre desviada, irmão, ela não perdeu a salvação, ele nunca foi salvo. Se uma pessoa ela vai à igreja e se batiza e ceia, depois ele se desvia e ele morre desta maneira, não tenho medo de falar, ele nunca foi salvo. Ele nunca conheceu a Cristo. O batismo dele serviu para a sua condenação. As palavras que ele ouviu serviu para ele da sua própria condenação. A pessoa que ela teve um encontro com Deus verdadeiramente, ele permanece fiel até o fim, meus irmãos. A pessoa que ela nasceu de novo, de verdade, ele não abandona Cristo. Ele não coloca a mão no arado e olha para trás. A pessoa que foi salva verdadeiramente, ela é salva de verdade. Ele passa por lutas, ele passa por problemas, mas Deus é quem sustenta ele. O que mais tem hoje no mundo são crentes desviados. Pessoas que um dia estiveram na igreja, pessoas que um dia foram pastores, pessoas que um dia foram pregadores, missionários e hoje estão desviados. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, Ícaro. Isso não aconteceu de um dia para o outro, meus irmãos. Aos poucos a pessoa foi se afastando de Deus. Aos poucos o diabo foi tirando a pessoa da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Eu quero citar aqui três coisas, somente três coisas. Três motivos pelos quais as pessoas deixam de seguir a Jesus. E aqui em João capítulo 6, versículo 26 ao 27, diz assim, irmãos. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus Cristo aqui está repreendendo a multidão que seguia ele. Irmão, Jesus Cristo não se engana com multidão. Multidão não ilude a Jesus. Uma das últimas multidões que o Senhor viu aqui nesse mundo estava gritando para crucificar a ele. Nós, seres humanos, nós amamos a multidão. A multidão é bom para o nosso ego, para o nosso orgulho. Mas Deus, ele não se ilude com a multidão. Jesus Cristo nunca fez questão de multidão. Os discípulos faziam. Quando Jesus Cristo ele começava a pregar duro demais, os discípulos diziam: Jesus, dê uma maneirada. Muita gente está parando de seguir ao Senhor. Aí Jesus Cristo dizia: se vocês quiserem ir embora, vão embora. Multidão não ilude a Jesus. E Jesus Cristo ele está aqui repreendendo a multidão.
Nesses dois versículos que a gente leu. Mas por quê? Jesus Cristo disse: vocês estão aqui. Jesus Cristo falou para aquele povo: vocês estão aqui, multidão, não é porque vocês viram os milagres e creram em mim. Escute, meus irmãos. Na Bíblia, os milagres eles têm um propósito. Qual o propósito, pastor, dos milagres na Bíblia? É engrandecer o nome da igreja? É dizer que Deus está nesse lugar? Não. Será que o propósito do milagre na Bíblia é para fazer o nome do pastor conhecido? Também não, meus irmãos. Será que o propósito do milagre na Bíblia é para que todos saibam que Deus está na minha vida? Também não. Na Bíblia, todos os milagres que Cristo fez tinham um propósito: que as pessoas crescem que Ele, Jesus, era o Messias, o enviado de Deus. Se Jesus Cristo quisesse fazer milagre para impressionar, Ele teria curado todos os cegos que Ele encontrou, mas Ele não curou. Jesus Cristo não curou todo mundo, meus irmãos. Ele curou aqueles que Ele quis. Quantos aleijados existiam no tempo de Jesus? Milhares. Naquela região de Jerusalém, de Israel, milhares. O Senhor não curou todos. Quantos endemoniados poderiam existir naquela época? Milhares. Mas Cristo não curou a todos. Ele curou aqueles que Ele quis curar. Porque o milagre que Jesus Cristo fazia era para apontar para Ele mesmo, para que as pessoas vissem o milagre e dissessem: esse é o Messias, o enviado de Deus. Quando Cristo ressuscitou a Lázaro, era para que a multidão olhasse para ele e dissesse: esse homem é Deus, porque só Deus pode ressuscitar. Quando ele curou cegos, aleijados, era para que a multidão olhasse para aquele milagre e dissesse: esse é o Messias esperado de Deus. Então esse era o propósito, irmãos. Então cuidado, irmãos. Vigie. Cuidado com igrejas. Cuidado com pastores. Cuidado com seitas que se apropriam do milagre, como se o milagre fosse algo exclusivo de uma igreja. Tem muito irmão que ele é bobo, tem muito irmão que ele acredita nisso. Não, pastor, a igreja que trabalha com libertação é a igreja universal. Quem liberta é Deus, não é universal, nem a mundial, nem a graça. Quem liberta é Deus, meu irmão. Se Deus quiser libertar você, Deus liberta você lá na sua casa, lá no seu banheiro, você orando, Deus ele liberta você. Não, pastor, a igreja que trabalha com cura é a igreja Nova Aliança. Quem cura é Deus, meus irmãos, não é nem pastor, nem igreja, é Deus. Quando você vê um pastor ou uma igreja querendo se apropriar de um milagre, corra. Porque o milagre é para a glória de Deus, não é para a glória do pastor, nem para a glória da igreja. E eu digo mais, Satanás também faz milagres. Meus irmãos, escute, lá na Ubanda está cheio de milagres. Lá no Candomblé está cheio de milagres. Os Exu, que eles chamam, estão operando milagres. Você vai ser enganado por milagre? Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Porque quando o milagre ele vem de Deus, ele aponta para Jesus. Ele aponta para a glória de Cristo, para a glória de Deus, igreja. O Senhor repreende aqueles irmãos, aquela multidão que seguia ele. Ele diz: vocês estão aqui, não é porque vocês viram os milagres e creram. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pão e mataram a fome. Jesus Cristo fez muitos milagres. A Bíblia diz que se todos os milagres que Jesus Cristo fez fosse ser colocado em livros, nem todos os livros do mundo caberia, ao sentido figurado, para dizer que o Senhor fez muito mais milagres do que aqueles que estão escritos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E não somente milagres de cura, mas o Senhor também fez milagres de multiplicação de alimentos. A Bíblia diz que uma multidão seguia a Cristo
A multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então era provavelmente mais de 10.000 pessoas estavam seguindo a Jesus no deserto. E não tinha comida para aquele povo. Os discípulos disseram: Jesus, mande o povo embora, porque não tem comida. Aí talvez você diga: pastor, os discípulos, que falta de fé. Era 10.000 pessoas. E a gente, na nossa casa aqui é 3, 4, 5, a gente fica sem fé. Eita, a mulher olha para o esposo: esse mês vai ser complicado. Agora, esse mês de dezembro, não, que dezembro tem muita gente que recebe o 13º, né? Mas já tem gente que está assim: janeiro é um mês complicado, pastor. Pois é, a dificuldade dos discípulos era para mais de 10.000 pessoas. Às vezes aí você é para 3, 4, 5, 6 numa casa. A gente fica agoniado, desesperado. E o Senhor, ele abençoou as 5 pães e 2 peixes que tinha e multiplicou. A Bíblia diz que toda a multidão comeu e saciou a sua fome. O que foi que aconteceu? A fama de Jesus começou a percorrer mais ainda. Eu preguei essa palavra ontem na nossa igreja no bairro dos Pereiros. Muitos irmãos estavam lá. Eu disse: irmãos, dia 20 é sábado. Esse sábado no outro, nós iremos fazer um sopão lá no bairro dos Pereiros. Devia ter, acho que umas 12 pessoas na igreja. Eu disse: quando for dia 20, não vai caber de gente aqui dentro. Porque onde houver, e Deus queira, né, que vá mesmo, mas onde existe comida de graça, haverá multidão. Onde diz assim: comer de graça, até quem não precisa vai. Vou aproveitá-lo. E foi o que aconteceu com Jesus. O Senhor matou a fome de mais de 10.000 pessoas. Aí disseram: ei, tem um homem ali que está dando pão de graça para o povo. Imagine, mano, nesse tempo não tinha Bolsa Família. Nesse tempo não tinha INSS nem aposentadoria. Trabalhava para viver. Está dando pão de graça, vamos atrás de Jesus. Jesus Cristo, ele poderia se alegrar, não é mesmo? Uma multidão estava aos pés dele. Mas ele repreendeu a multidão. Ele disse: vocês estão aqui, não é porque vocês creem em mim. Vocês estão aqui porque vocês querem matar a fome de vocês. O Senhor diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida eterna. E esse é o primeiro motivo, porque muitas pessoas estão desviadas hoje, fora da igreja, sem Deus. Porque muitos vão até Jesus com a ideia totalmente errada de quem Jesus Cristo é. Muitas pessoas vão até Cristo atrás de uma porta de emprego, atrás de um casamento, atrás de uma melhora de vida. E quando isso, das duas uma, ou melhor, as duas coisas sempre acontecem. A pessoa que ela vai até Cristo falsamente, só esperando alguma coisa material, quando Deus dá, essa pessoa ela some, ela se desvia. E quando Deus não dá, ela some também. É por isso que há muitos desviados hoje, meus irmãos. Porque muitos não foram até a igreja com o coração aberto para Deus, mas foram com o coração aberto para a riqueza, para emprego. E de certa forma, é até comum isso. Porque a gente não conhecia Deus. Estou passando por um problema, eu vou na igreja para ver se minha vida melhora, e glória a Deus por isso. Mas uma vez que eu começo a ouvir a verdade, agora eu devo permanecer na igreja, porque eu quero Jesus. Agora eu devo permanecer na igreja, porque eu quero Cristo. Mas para muitas pessoas, Cristo não é Deus. Para muitas pessoas, Cristo é um empregado, é um mordomo, é um curandeiro. E quando o meu empregado Jesus fizer o que eu preciso, eu sumo da igreja. Quando a pessoa ela quer alguma coisa de Deus,
A pessoa no instante acerta o caminho da igreja. Não precisa ser convidado, não precisa ouvir carro de som na rua. A pessoa vai direto até Deus, até a igreja. A nossa igreja aqui, ela fica aberta durante o dia. E vem pessoas aqui. Mais de 10 pessoas que vêm, 9 é para pedir comida. E eu comecei a cortar. Tem gente que às vezes nem precisa, aí vem. Pastor, tem alimento? Não, tem para quem precisa agora. Esses dias veio uma pessoa. Olha, pastor, me ajuda. Porque cortaram meu Bolsa Família. Eu tô com emprego, só que eu tô sem... Fizemos uma cesta básica. Tá aqui, irmã, a cesta básica. Depois que te entregou, vem uma pessoa falar, pastor, aquela mulher lá, se ela falou lá na igreja que tá precisando, é mentira, ela tem dinheiro. Certo. Mas não se preocupe, ela vai aparecer outra vez. Apareceu de novo. Pastor, eu tô precisando. Tá não, irmã. De sexo não precisa não. Você além de receber Bolsa Família, ainda trabalha na prefeitura, ainda tá pedindo. Deixa para quem precisa. Vem assistir um culto. Não vem. Porque as pessoas querem milagres. Não querem a Deus. Eu digo mais. As pessoas querem promessas falsas. Promessas vazias, meus irmãos. As pessoas querem ouvir mentira. A pessoa, ela pensa que a vida dela vai mudar se ela mandar o Pix para um pastor, sem trabalhar, sem se esforçar, sem suar. Não vai mudar não, meu irmão. Deus não abençoa preguiçoso. Mas as pessoas amam. Quando eu falo as pessoas, eu digo aquelas pessoas que não nasceram de novo. Essas pessoas que não nasceram de novo, que não conhecem a Deus, eles amam os falsos profetas. Eles amam de todo o coração os falsos profetas. Eu digo mais, meus irmãos, a nossa igreja aqui deve fazer de cerca de 5 a 6 anos que aqui está. Escuta o que eu vou falar para você. Se um dia a Igreja Internacional da Graça de Deus abrir novamente aqui em Pombal, tem muito irmão da igreja que vai correndo para lá. Tem muito irmão da igreja que vai correndo para lá. Mesmo sabendo tudo o que esse ministério fez aqui nessa cidade. Só a irmã aqui foi 5 anos sem pagar o IPTU. Ela teve que colocar na justiça para receber 1 ano ainda. Ela me falou, 1 ano para receber. Mas quando você vê, às vezes, na televisão, na internet, nós somos pessoas de Deus, nós temos que honrar os compromissos. Mas eu tenho certeza que se um dia esta igreja voltar aqui para Pombal, tem muito irmão da igreja que eles vai correndo. Porque as pessoas amam mentira. Às vezes a pessoa está 20 anos na igreja, faz 300 mil campanhas. Toda semana o pastor diz, a sua vida vai mudar. E nunca muda nada. Nunca acontece nada, meus irmãos. Mas é aí que está. As multidões foram até Cristo, não porque queriam Cristo, mas porque queriam matar a fome. Pastor, no tempo da Igreja da Graça, a igreja era lotada. Mas por que era lotada? Eu era da Igreja da Graça, mas passei 10 anos lá. Colaborador, obreiro, reverendo, pastor, passei foi 10 anos lá. 10 anos. E eu sei como é as coisas por dentro. Não é só você que vai para a igreja, se senta na cadeira e vai embora. Você como é por dentro. E eu saí de lá justamente porque Deus me mostrou como eram as coisas lá. Pastor, não tem medo de falar? Não, não, pode falar. Vai para o YouTube, vai para o Facebook, para o Instagram. Inclusive, eu trabalhei tanto tempo lá quando nunca recebi nem um centavo. Eu devia ter colocado na justiça, né? Para ver se eu recebia. Porque o trabalhador, a Bíblia diz que ele é digno do seu salário. Mas o mundo ama a falsa igreja, meus irmãos. O mundo ama a falsa igreja. Mas nós temos que amar a Cristo, a Jesus. É por isso que há tantos desviados. Porque, meu irmão, quem é a pessoa no Brasil, no país que a gente vive, que se eu chegar para ele e dizer, ei, você quer mudar de vida, você quer ficar rico, vá lá na minha igreja. Quem é que não vai, meus irmãos? Até eu vou. Quem é que não quer ficar rico? Quem é que não quer um emprego melhor? Quem é que não quer que a vida fique um mar de rosas? Todo mundo quer. É por isso que há muitas igrejas que são lotadas, porque são falsas promessas. A pessoa chega lá pensando que vai ficar rico, fica pobre. O pastor toma tudo que a pessoa tem.
Só quem tiver os escândalos, igreja vital, foi colocado na justiça para devolver dinheiro de um fiel. Mas todas essas pessoas irão prestar contas diante de Deus. Irão prestar contas diante de Jesus. Não somente os falsos profetas, meus irmãos, mas aqueles que dão ouvidos a eles também vão prestar contas diante de Deus. Agora imagine comigo quantas pessoas estão desviadas, igreja, por causa dessas igrejas. Quantas pessoas estão desviadas? Quantas pessoas estão indo para o inferno por causa desses escândalos que há em muitas dessas igrejas? Meus irmãos, eu vejo e eu fico com pena, com dó daquela moça chamada Andressa Urach. Ela é bastante conhecida. Andressa Urach, bastante conhecida, e fazia programa. E você sabe a história dela. Quando ela estava para morrer, ela disse que teve um encontro com Deus na UTI, viu Deus, entregou a vida a Jesus, se batizou. Quando eu vi a igreja que ela estava, eu disse: isso não vai dar certo. Ela foi para a Universal. Chegou lá, tiraram tudo que ela tinha. A mulher ficou pobre, agora a mulher está desviada e está pior do que era antes. Colocou a igreja na justiça, a igreja colocou ela na justiça. Se ela fazia prostituir antes, agora está 10 vezes pior. Quem vai prestar conta dessa alma, meus irmãos? Quem é que vai prestar conta dessa alma? Aqueles que mentem, igreja. Aqueles que estão desviados, eles vão prestar conta diante de Deus. Mas Jesus Cristo disse: ai daqueles que fizer um pequenino tropeçar. Ai daqueles. Meus irmãos, ouça o que eu vou falar para você. Hoje é culto da família. Prega o evangelho para a sua casa. Prega o evangelho para a sua família. Não é errado, repito, não é errado falar para alguém: olha, vá para a igreja, que se você for para a igreja, Deus ele abençoa você, Deus ele dá um emprego, Deus cura, porque Deus faz tudo isso. Mas deixe claro, Jesus é o principal. Jesus Cristo é o principal. Busque a Jesus. Se você for para a igreja e se você buscar a Jesus, meu filho, minha mãe, meu pai, ele vai mudar a sua vida. Ele vai salvar você e vai dar um emprego a você, vai dar até um casamento a você, porque Jesus Cristo é bom. O Senhor disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida eterna. Então esse é o primeiro motivo porque muitas pessoas abandonam a Cristo. Segundo motivo, irmãos, muitas pessoas deixam de seguir a Jesus Cristo por causa dos problemas. Vamos aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14, irmãos. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Jesus Cristo diz que a porta é estreita, não somente a porta é estreita, mas o caminho estreito é o que leva para o céu. E ele também diz: a porta larga e o caminho largo
é o que leva para o inferno, para a perdição. Então, muitas vezes, irmãos, os problemas que nós enfrentamos são a porta estreita. Muitas vezes, as lutas que nós enfrentamos, a luta contra a carne, a luta contra o pecado, ou as lutas diárias da vida, são a porta estreita que nós temos que passar. Que nós temos que passar. Mas muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa dos problemas. Porque no momento do problema, a pessoa deu ouvido ao diabo. Porque no momento da dificuldade, Satanás ele vem para tentar a pessoa. E o diabo fala: você vive na igreja. E quanto mais você ora, mais problema aparece. É melhor não ir para a igreja. E, irmãos, quando eu falo assim, Satanás aparece, não é que o demônio vai aparecer para você. Mas às vezes ele entra num filho seu que não é convertido. Às vezes ele entra num esposo, numa esposa sua que não conhece a Deus, para falar. Para de ir para a igreja, deixa de ser besta. A igreja está dando dinheiro a pastor. Quanto mais você ora, pior fica a sua vida. É isso que Satanás quer. É isso que o diabo quer. Que você desista. Que você pare. Irmão, Satanás ele tem sede da nossa alma. A maior alegria de Satanás vai ser se um dia a gente se desviar. Vai ser se um dia a gente morrer e ir para o inferno. É isso que ele quer. E o que ele puder fazer, ele vai fazer. E nós não podemos dar ouvidos ao diabo. Quanto mais lutas você passar, mais se apegue a Deus. Quanto mais problemas aparecerem, meus irmãos, mais ore, mais venha à igreja, mais busque a Jesus. Não pode ser o contrário, igreja. Os irmãos ontem lá nos Pereiros riram, porque eu falei, se está ruim com Deus, imagine sem Deus. É um ditado, né? Ruim com ele, pior sem ele. Pastor, é tanta luta, é tanto problema, e com Deus está assim, imagine sem Deus. Muitas pessoas, quando se vê diante dos problemas, abandonam a Cristo, desanimam, colocam a mão no arado e olham para trás. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena, diz a palavra de Deus. É na hora do problema, irmãos, que você mostra se você tem fé ou não. É na hora da dificuldade, é na hora da provação que você mostra se você é salvo ou não. Porque quem é salvo permanece. Jesus Cristo diz: aquele que ouve a palavra e obedece, que é o salvo, que coloca em prática, é o homem que ele edifica a casa dele sobre a rocha. Vai vir a tempestade, vai vir o vento, mas ele não vai ser derrubado. Esse é o crente salvo. Mas infelizmente muitas pessoas se entregam à dor, se entregam ao problema e param de seguir a Cristo. E param de seguir ao Senhor. Nós não devemos esperar facilidades ao seguir a Jesus. Pelo contrário, muitas vezes teremos que passar pela porta estreita. Teremos que enfrentar o problema. Mas devemos permanecer, porque Cristo é quem nos sustenta. Nós temos que crer que Deus é quem cuida de nós em cada detalhe. Também devemos crer que o Senhor, Ele nunca vai nos desamparar. Eu quero que os irmãos vão aqui em Salmos, capítulo 37, versículo 25. Salmos, capítulo 37, versículo 25.
Diz assim, irmãos: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Muitas vezes os problemas vêm para nos enlouquecer, vêm para tirar a nossa paz, mas Deus não desampara os seus. Deus não desampara, meus irmãos, os seus eleitos. Terceira e última coisa, agora eu quero que você preste bastante atenção. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por causa do homem. Agora eu quero que os irmãos vão, por favor, em Lucas, capítulo 17, versículo 1. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Irmãos, diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Irmãos, muitas pessoas, por não estarem firmes em Deus, deixam de seguir a Cristo quando se decepcionam com os homens ou quando vê os escândalos. A pessoa que ela está firme em Deus, ela não deixa de seguir a Cristo por causa dos outros. A pessoa que ela nasceu de novo, ela não vai abandonar Jesus por causa dos escândalos. Isso é desculpa de quem não nasceu de novo. Isso é desculpa da pessoa que não quer ter compromisso com Deus. Porque a pessoa que ela tem compromisso com Deus, ele não abandona Cristo. Ele pode até estar em uma igreja que há escândalo na igreja, que há problema na igreja. O que é que ele faz? Ele procura outra igreja. Ele não para de seguir a Cristo, não. Ele vai servir a Cristo em outro lugar. Vou para outra igreja. Essa igreja que eu estou não dá não. O pastor é um ladrão, é um mentiroso. Eu vou para outra igreja, mas não vou parar de seguir a Jesus. Pois a Bíblia diz, meus irmãos, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta da sua alma a Deus. Portanto, não leve em consideração os escândalos, os pecados dos outros. Olhe para os seus pecados. Olhe para os seus erros, para as suas falhas, meus irmãos. Pois se eu ficar olhando para o pecado dos outros, eu vou perder a minha paz. Eu tenho que olhar para Jesus. Mas quantas pessoas hoje, igreja, estão desviados porque olharam para o homem e não para Jesus. Porque olharam para o pastor e não olharam para Jesus. Porque olharam para o irmão da igreja, mas não olharam para Jesus. Irmãos, olhem para Cristo. Olhem para Jesus. O Senhor, ele vai voltar. Ou se ele não voltar antes da gente partir, nós iremos se encontrar com ele de qualquer forma. E nós não podemos abandonar Cristo. Seguir a Jesus é um caminho sem volta. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Portanto, irmãos, a Bíblia diz que seria melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviar do mandamento que foi dado. Diz isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. É melhor não conhecer a verdade do que conhecer a verdade e se desviar. Portanto, irmãos, eram essas três coisas que eu gostaria de falar e falei. Vamos vigiar a nossa alma. Vamos vigiar a nossa conduta diante de Deus.
para que a gente não se desvie, para que a gente não se afaste. E vigie, porque a pessoa que se afasta de Deus nunca é de uma hora para outra, é aos poucos. Vigie, peça a Deus misericórdia para que o Senhor lhe ajude e para que Ele nos sustente até o fim. Quem for fiel até a morte, receberá do Senhor a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém?